você que me segue aqui no YouTube ou então no blog Vida de Escritor ou no Instagram ou qualquer outra rede social, acho que você já me conhece. Se você não me conhece, é a primeira vez que você vê essa cara aqui, eu sou Eliakim Batista, sou autor do livro Eu Sou Yanka e tenho vários projetos literários aí espalhados. Hoje vamos para mais um papo com o escritor e é com alegria que eu recebo aqui no meu canal o Eric Gabriel. Oi, Eric, tudo bem com você? Olá, Eliakim, tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer receber você aqui no meu canal do YouTube. Eu que agradeço. Imagina. Bom, Eric, vamos começar. Eu quero que você, como escritor, se apresente, fale um pouquinho da sua vida pessoal, do seu dia a dia, enfim. Eu quero te conhecer um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu sou Eric Tomás, ou Eric Gabriel, ou Eric Gabriel Tomás, enfim, é tudo a mesma pessoa. Tenho 28 anos, nascido, né? Na verdade, assim, fui para uma cidade próxima, nasci e voltei, mas sou criado em São Carlos desde sempre, né? Resido aqui a vida toda. E entrei no mercado literário em 2016. Em 2000, tinha acabado de sair da minha formação de psicólogo em 2015, me formei em novembro de 2015. E aí, em 2016, comecei a escrever, não parei mais de escrever, escrevo até hoje. Estamos tentando o solo agora, né? Vamos ver se a gente consegue firmar. Era para ter sido. O ano passado não deu, já prorroguei para esse ano quero fazer dar. Então vamos ver se como é que funciona. Mas não vivo só da literatura e nem só da psicologia. Eu trabalho também como auxiliar administrativo numa empresa de vendas pela internet, de segunda a sexta. E aí, aos fins de semana, a gente trabalha um pouco com literatura, quando é possível, a gente trabalha um pouquinho com psicologia, e às vezes a gente concilia literatura e psicologia, enfim. Eu sempre tento trazer algum pouco de psicologia para os textos também, mas a gente vai trabalhando com calma. Joia, joia, bacana. Bom, então já são alguns anos aí caminhando na literatura, mas eu quero saber como que foi quando você teve o start que você queria escrever e também ali na sua infância ou adolescência, não sei, quando você começou ao Eric Leitor, como o Eric Leitor entrou na sua vida? Bom, o Eric Leitor desde sempre, né? Desde pequeno, a gente já lê histórias, lê contos, lê os clássicos da Disney, né? As histórias da Disney, lê livros aleatórios. Na escola também a gente lia para fazer resumo. Então, o Eric Leitor está aí desde cedo, né? E o Eric escritor sempre uma aventura atrás da outra pelos livros e, enfim, acho que de leitor é isso, né? A gente lê de tudo. Quando a gente é pequeno, a gente gosta de ler as fantasias, né? As histórias dos heróis, das princesas, enfim. Aqueles clássicos todos que a gente já conhece, né? Mas Joia. também gosta de ler Pinóquio, enfim. Tudo a gente lê, né? Quando a gente é pequeno. Nada é ruim para se ler. A gente reclama às vezes que o livro tem muita página que a gente precisa ler, mas a gente lê mesmo assim. E o Eric, escritor, na verdade, ele não veio com start assim, agora eu vou escrever, eu vou tentar fazer alguma coisa. Não. Foi uma intimação de um editor. Falou assim, olha, eu quero que você escreva um texto seu e eu vou publicar um texto seu. E aí, em 2016, minha primeira publicação, né, tá aqui, no livro Um Céu e Estrelas, da editora Villa-Lobos. Eu começo só abrindo o livro. Acho que é o segundo conto. É o segundo conto do livro. É o meu. Fascinação Inexplicável. Ele fala sobre uma paixão platônica, né, entre dois rapazes, no caso, né? E quem está narrando a história, na verdade, ele está escrevendo no diário como é que são as coisas e tudo mais. Então, é um texto bem interessante.
Hoje, lendo, a gente fala mudaria tudo, mas para a época foi bom, foi gostoso, foi a primeira experiência, acho que tudo isso é muito válido, né? E a partir disso a gente foi crescendo e foi aumentando o trabalho e foi aumentando as propostas. Tá joia, bacana. E agora eu quero saber dessa sua formação em psicologia. Você é, é notável que é um rapaz tranquilo, calmo, tem todo ali o carinho de um psicólogo, né? Como foi que você escolheu a psicologia e como que ela está envolvida hoje no seu dia a dia? Gente, não é bem assim que funciona, né? Não é assim tão calmo e sereno, não. Mas a gente vai se habituando a algumas coisas, a gente tenta. Não vou dizer que é fácil, não é. A gente tenta, a maioria das vezes, mas a gente sempre tem os nossos momentos de perder a paciência que a gente já não tem ou ficar com raiva de determinadas coisas, né? Isso geralmente é comum para todo mundo, independente da profissão que você tem. A psicologia, eu não escolhi ela, na verdade, né? Ela me escolheu. Eu entrei na graduação em 9 para 2010, 5 anos de formação em psico, né? Aqui na minha cidade mesmo. Foi um curso desafiador e foi um curso muito construtivo para mim, me construí muito enquanto sujeito. Né? Acho que isso que importa. O curso, na verdade, ele me escolheu por conta disso, né? Porque ele contribuiu não só para a minha formação profissional, mas também contribuiu para a minha formação enquanto pessoa. Né? A partir do momento que você começa a observar algumas coisas, você começa a ver algumas outras coisas por outros ângulos, né? Acho que isso que é importante. Mas é isso, como é que ela trabalha nos meus dias atualmente? Eu acho que um pouco dessa paz e serenidade, às vezes, para a resolução das coisas, né? Um pouco de auxílio, às vezes, na resolução de alguns conflitos, quando é necessário, né? E sempre tem aquela parte de investigação, né, de certa forma, do psicólogo, que a gente tem, né, que também auxilia na produção dos contos e, às vezes, quando a gente precisa fazer alguma resolução de alguma coisa, sempre vem essa parte mais investigativa, né? Hoje, sou formado, né, em psico, fiz uma pós-graduação em atendimento clínico. Estou um pouquinho parado com os atendimentos devido à pandemia, algumas coisas, mas pretendo retomar, né? E é isso. Acho que a psicologia ela trabalha muito em mim dessa forma. Legal, legal, Eric. Bom, e da psicologia houve uma união. O Eric, escritor, e o Eric, psicólogo. E aí surgiu esse livro aqui, que assim que eu soube dele, eu quis adquirir, corri atrás, que é o Cicatrizes, um projeto muito bacana que você fez parte. E tem muito da sua mão e do seu carinho aqui, né? Conta um pouquinho pra gente como que é essa Tem. antologia Cicatrizes. Então, o Cicatrizes na Alma, ele surgiu em 2018, logo após Bienal São Paulo, com num dia chuvoso, vamos dizer assim. Foi numa tarde chuvosa, num telefonema para a organizadora do projeto, né? Que o idealizador, que é o Marlos Quintanilha, inclusive estive conversando com ele esses dias sobre esse projeto, né? Ele entrou em contato com ela e deu a ideia de fazer um projeto voltado para a prevenção ao suicídio, né? E aí, a partir disso, as coisas começaram a andar. Eu cheguei no projeto por intermédio de um amigo meu, autor, que me mandou a informação de que o projeto estava acontecendo e entrei no grupo e a partir disso a gente começou a trabalhar as ideias do projeto, né? Então o projeto ia falar sobre prevenção ao suicídio, ele poderia abarcar contos e outros textos, crônicas, poemas, enfim, de tudo. E seria um e-book, né, para a gente lançar na Amazon no mês de fevereiro. É assim, a Bienal só termina no final de agosto, né? Não sei se vocês sabem disso. Geralmente a Bienal em São Paulo termina no fim de agosto. E aí a gente tinha que lançar em setembro, no dia 1º de setembro. Então, assim, claro que a gente não ia conseguir lançar no dia 1º de setembro, né? Mas a partir do projeto, então, a gente começou, né, a trabalhar algumas ideias no grupo e tal. E
o pessoal começou a se perguntar, né, a se questionar, mas o que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar os textos de prevenção ao suicídio, né? Como é que vai ficar a questão? E se a gente, ao invés de prevenir, fizer o contrário, né? Der algum gatilho. E aí eu estava quietinho no grupo até então e resolvi me manifestar. Falei, então, gente, eu sou psicólogo, né? Acho que eu posso dar uma olhadinha nos textos, tá? E a partir disso foi, né? Eu, uma outra amiga nossa psicóloga, também lá de Manaus, a Roberta, e aí nós começamos com um terceiro psicólogo, mas ele acabou se afastando, ficou eu e a Roberta. Enfim, nós recebemos cerca de 200 textos para leitura, avaliação, análise, e aí todos os textos passavam por uma análise psicológica, né, e uma revisão textual. Então, como eu também sou revisor, então a gente já fazia tudo, a gente fazia uma análise psicológica dos textos, dava sempre um feedback a respeito do texto, tudo, e fazia revisão para os autores poderem aprovar, para a gente poder montar. Dos 200 textos, quase 100 textos foram aprovados, né? Foi uma comoção a leitura desses textos. Tinha dia que a gente lia um texto e falava é o que tem para hoje, é o que dá, não consigo mais, não vai, né? Porque 80% dos textos do livro são autorais, né? São autobiográficos, e teve gente que mandou mais de um texto, né? Foram 2, 3 textos ali falando sobre si mesmo e falando sobre essa estrutura toda. E aí foi, né? De um e-book surgiram 2 e nós lançamos, então, no meio de setembro, lançamos acho que dia 25 de setembro de 2018. De 2018 nós lançamos o primeiro e depois, alguns dias depois, a gente já lançou o segundo. Deu para lançar os 2 em setembro, não foi dia 1º, mas deu para lançar os 2 em setembro. Eles continuam na Amazon, se eu não me engano, né? E em 2019 veio o convite para a gente fazer o livro físico, para lançar só na Bienal do Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro. Só isso, né? E ali a gente chamou, então, o pessoal que já estava no projeto para poder fazer parte, e entraram mais algumas outras pessoas, e, na verdade, não, só nesse livro de 2019 que a gente fez, foram só as pessoas que estavam no e-book, algumas das pessoas, alguns dos autores que quiseram fazer parte. Alguns, não sei se vocês conseguem enxergar, mas alguns vários, porque tudo isso que está escrito aqui embaixo são o nome dos autores, tá, gente? São, acho que, cerca de 30 e poucas pessoas, são acho que 35 nessa primeira versão, né, que nós fizemos. E deu certo, estava eu lá, dia 1º de setembro, na Bienal do Rio de Janeiro, lançamos o livro. Naqueles 3 primeiros dias, foi um dos livros mais vendidos na Bienal, do livro, até pela proposta que ele tem em si, e pelo encontro que ele vai, né, com a população. Já temos a segunda edição do Cicatrizes na Alma, saiu por outra editora, saiu pela Encontros esse ano, né? Eu ainda não recebi, mas ele está maior do que esse. Esse aqui tem 284 páginas, a versão 2 tem 459 páginas. Entraram mais autores, então ele está bem mais gordinho, mas está um projeto muito gostoso ainda para a gente trabalhar. E o Cicatrizes é, o que eu vou dizer? É um projeto que que revolucionou muito a minha vida, né? Ele é um projeto que me fez olhar muita coisa de forma diferente. O texto de psicólogo, enquanto profissional que trabalhou na construção do projeto, e tem um texto meu de autor. E acho que é o projeto que mais teve encontro do Eric psicólogo com o Eric escritor, assim, nesse quesito. Depois nós lançamos um outro projeto, que é o Se Toca, que é esse aqui, que ele também fala de câncer de mama, né? Foi em outubro. Se eu não me engano, ele foi lançado, nós lançamos em e-book também em 2018. Dia 18 de outubro, se eu não me engano. E em 2019, na Bienal do Livro, estávamos nós lá também. E já está para sair a segunda edição também, mas não vai ter
Não vai ter mais gente, vai ser só os autores que já estão mesmo, a gente só vai fazer uma segunda edição e em breve vocês terão notícias aí, acredito que mais para o segundo semestre mesmo. Mas são 2 projetos assim que são voltados muito para o lado de psicólogo mesmo, para o lado mais psicológico. Joia, bacana. É um projeto lindo, maravilhoso, ele merece ser lido sim. Não sabia desse novo, né? Desse volume 2. Vou procurar aí, também vou querer adquirir o meu e ter aqui na minha estante. Bom, e os. Tem no site da editora para adquirir, tá? Se você quiser. Opa! Tem lá Hoje mesmo, terminando aqui no, nosso bate-papo, vou comprar sim, pode ter certeza. lá na encontros.com tem a lojinha lá da editora, é só entrar lá e conferir. Tem todos os exemplares, todos os livros que a gente já produziu até o momento, e tem os cicatrizes lá para aquisição, sim. Legal, legal. Bom, Eric, e demais trabalhos? Você que tem mais de 40 trabalhos em antologias, diversos textos, conta um pouquinho ali aqueles que mais te tocam, aqueles que você mais se orgulha em ter participado. Bom, segundo o Scooby, o Scooby é sempre a égua mestre, né? Eu vou pelo Scooby. São 45 obras já prontas. Eu tenho mais 3 ou 4 em produção, que estão sendo finalizadas para serem impressas, né? E mais algumas para sair ainda. Mas são 45 textos, né? Alguns, na verdade, não são 45 textos, são 45 publicações, né? Porque às vezes tem projeto que tem mais de um texto, ou tem projeto que são, enfim, são são de 3 formatos e tá tudo lá no Scooby. Mas enfim, cada texto é um texto muito diferente, né? Cada projeto em si é um projeto muito diferente um do outro. Eu acho que cada um tem o seu carisma, vamos dizer assim, por determinadas formas. Claro que a gente vai se afinizar com um projeto ou outro especificamente, porque às vezes é o que a gente gosta de escrever, é o que tá, né, o que a gente estava falando essa semana, eu estava conversando com algumas pessoas, é o que está na nossa zona de conforto, então é o que a gente gosta de escrever e tá aí. Mas eu acho que cada projeto tem um pedacinho meu diferente, né? Você falou dos projetos que mais me marcaram. Tem alguns, né? Tem o primeiro, que eu já mostrei. Tem o segundo, que ele é um romance também. Ele tá mais para drama, na verdade, né? Mas dá para dizer que é um romance. A proposta era que a gente fizesse contos no inverno francês. E esse foi um dos textos mais profundos, mais difíceis. E se eu for ler hoje, eu não vou conseguir lê-lo de novo, porque ele é um texto extremamente marcante. Ele fala de uma separação, não de uma separação de uma das pessoas morrendo, mas ele fala de uma separação de pessoas. E como ele é baseado em fatos, então ele é bem marcante, né? Um dos textos. O outro, ele é mais... São 2 textos que eu tenho nesse projeto. Um texto eu fiz com a Lily Clayton, ela não escreve mais, esse aqui foi o último... Ela me fez o convite para escrever com ela e depois não escreveu mais. Foi o último texto que ela fez, que fala também sobre um casal homoafetivo, que era do exército da Revolução Francesa, né? Então ela traz um pouco desse contexto. E o meu texto também, ele é de um casal homoafetivo, mas ele não é, ele é mais atual, ele não é da Revolução Francesa, mas ele é bem legal. Bom, tem esse daqui, que é um projeto outro muito especial, que é o Vozes da Terra, que a gente fala de folclore, que não só o meu, mas os contos todos estão maravilhosos. Nesse volume, a gente fala, eu crio, né, uma lenda para o Curupira, eu reinvento a história do Curupira, é muito legal. Também foi um texto bem gostoso de fazer. Esse fala sobre o contexto numa penitenciária, o Aprisionados, e eu falo de um psicólogo que atua no judiciário,
O meu psicólogo quase vira um psicopata, mas, pelo menos no texto, ele ainda é um psicólogo. E esse foi um texto marcante também, do Aventuras no País das Maravilhas, da editora Arcanos. É uma releitura de contos que fala sobre Alice, e foi um texto muito bom, muito gostoso de fazer também, porque foi um texto assim que marcou. Eu falo sobre o sorriso do gato, né? Eu faço uma reflexão psicológica a respeito do sorriso do gato no mundo da Alice. Então foi muito gostoso de fazer, mas tem outros. Tem um que eu falo sobre o pensamento privado de um psicopata, que foi um texto muito difícil de fazer, foi o meu primeiro texto de terror, foi muito difícil de fazer esse texto, mas foi muito gostoso também, porque me despertou um lado que eu não conhecia. Que mais? E tem um monte, ele aqui. Se eu for pegar aqui, eu vou querer falar de todos, mas esses acho que são, assim, os que mais me marcaram são esses, né? Eu acho que todos marcam de uma forma, mas acho que esses são muito significativos para mim. Eric, o primeiro que você organizou, né, que você pegou os textos e escolheu o que ia entrar, o que não ia, qual que foi? Na verdade, foram duas organizações simultâneas, mas um saiu primeiro do que o outro. Foi Néctar dos Mundos e Vozes da Terra, né? O Néctar dos Mundos ele atrasou para sair um bom tanto, mas também é um livro muito, muito legal, porque esse foi o primeiro convite para eu ser organizador de uma antologia, né? Uma antologia de fantasia. São contos muito diversos e contos muito legais também. E depois o Vozes da Terra. O Vozes saiu primeiro por uma questão enfim, por questões editoriais, mas os dois textos são os dois livros são a minha primeira organização, assim, são as minhas duas primeiras organizações. O que eu vou te falar? Como é que é ser organizador de antologia? Eu já organizei projetos de várias formas, né? Organizei enquanto assistente editorial, enquanto organizador e enquanto editor, né? Então, eu acho que quando você organiza como organizador, receber textos para o seu projeto é muito gostoso, porque você sente que o seu projeto foi acolhido de alguma forma, né? E acho que isso que é importante. E selecionar textos é uma experiência muito significativa, porque você recebe muitos textos, assim, textos, às vezes não recebe muitos, mas às vezes recebe textos muito diversos, no sentido assim de que você olha para aquilo e você fala, nossa, que texto, né? E aí é muito gostoso você ver o quanto as pessoas compram a ideia do projeto e o quanto elas trabalham para produzir esses textos, para que eles se enquadrem no projeto, né? Não sei se você sabe, o Vozes da Terra também está na sua segunda edição, esse ano já saiu, está muito gostoso também. E é um projeto assim que tem coisa para vir aí do Vozes ainda, mas é um projeto que é muito, muito gostoso, né? Ele é um projeto que o objetivo dele é exaltar mesmo o folclore nacional e acho que a gente tem conseguido fazer isso de alguma forma, né? Então, acho que organizar é isso, né? É você estar preparado para acolher aquilo que você vai receber de produção, né? Para olhar para o autor e dizer, filho, você foi um gênio aqui, né? Ou você dizer assim, como é que você faz um negócio desse, né? E acho que isso que foi gostoso. Então, acho que é isso, de organização. Não sei se era essa a pergunta, já me perdi, mas acho que era isso. Ótimo, bacana. Bom, Eric, agora eu quero que você fale do seu projeto, que é o seu lado, vamos dizer assim, empresarial, seu lado também romântico na literatura, que é a LN Editorial, que é a sua própria editora. Conta pra gente um pouquinho como ela surgiu, qual que é a ideia dela. A LN surgiu em 2019, né? Uma ideia, já tinham sido implantada essa ideia, as pessoas já tinham começado a falar para abre editora, não, abre editora, não, abre editora, não. E aí, enfim, surgiu a ideia de fazer um projeto.
e eu queria construir o projeto de uma forma que tivesse a minha cara, né, o meu jeito. E aí eu falei, quer saber? Por que não? Aí em 2019 veio a LN, né, nasceu a LN em abril de 19, e nós tivemos o nosso primeiro projeto, tá ali atrás, depois eu pego, mas é um projeto que fala sobre bruxas, o Conselho dos 12. Nós lançamos em São Paulo, em outubro de 2019, foi muito gostoso, né? Eu acho que foi uma coisa transformadora, né? E acho que é isso, eu acho que a Helene não é só um lado romântico, né? Ela é um propósito atualmente, né? Que ela tem tomado um caminho que tem me cativado bastante. Acho que é essa a proposta de se falar, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que ser editor hoje, né, na produção de obras e projetos, é muito gostoso porque você tem todo um olhar diferenciado, né? Ontem, inclusive, esses dias, né, na verdade, a gente estava conversando e veio, né, a ideia a gente estava falando sobre editor e tal, e como que esse projeto funciona, e aí a gente começa a observar, né, o quanto que se envolve, né, na produção e na construção de um livro, né? Porque quando a gente chega lá na livraria e vê o livro lá na prateleira bonitinho, você fala assim, e aí tá lá na livraria, você tá lá um livro de 100 páginas, por exemplo, você acha por R$ 40. Aí você fala assim, nossa, um livro de tão poucas páginas, tão caro. Tá, ok. E fica por isso mesmo. Aí você começa a produzir livro. Aí você fala assim, poxa, chegar lá na prateleira, R$ 40 um livro de 100 páginas, é muito barato, gente. Então você começa a observar as coisas de uma forma diferente, né? Porque não é só você simplesmente deixar na prateleira para vender. Tem toda a construção da história, tem a questão de revisão, diagramação, encadernação, o capista, o diagramador que vai fazer todo o projeto gráfico do livro, e haja projeto gráfico, porque os projetos gráficos são lindos. Não posso dizer nada, porque todos os livros que eu tenho, os projetos gráficos são lindos, maravilhosos, né? Não tem nenhum assim que você fala assim, não, todos são muito bons, muito bonitos. Por mais simples que eles sejam, são muito bonitos. E enfim, é isso, gente. É você ter um outro olhar para uma mesma coisa, né? É você ressignificar o que é um livro e todo o trabalho que o livro tem e a força que o livro tem na sua vida, né? Eu acho que mais do que produzir livros, eu acho que ele me dá mais força na vida, acho. Quando eu vejo um livro pronto, assim, da LN, eu pego na mão e falo assim, não só da LN, né, mas qualquer livro que eu tenha participado, quando eu pego na mão e vejo pronto, eu falo assim, dá trabalho, mas é gratificante, é muito gostoso. Bacana, Eric, bacana. Agora, nós vamos para o ou isso ou aquilo. Eu vou falar duas opções e você vai ter que me dar qual que você prefere, tá bom? Vamos lá. Netflix ou cinema? Cinema. McDonald's ou Burger King? Burger King. Toddy ou Nescau? Eu sou do Team Todd, não tem jeito. Pizza ou japonês? Agora você me apertou. Acho que japonês. Shopping ou livraria? Livraria. Livraria no shopping. E-book ou físico? Físico. Muito bem. Agora, uma pergunta rapidinho e você responde aí a primeira coisa que vem na sua cabeça. Uma paixão. Livros. Uma paixão que não sejam os livros ou a leitura?
Acho que é a vida. Vida, muito bem. Uma qualidade do Eric. Nossa, acho espontaneidade. E um defeito? Espontaneidade. Espontaneidade demais também é defeito. Você lembra do primeiro livro que você leu? Do primeiro não. E o último? Lembro. Qual foi? Cidade dos Anjos Caídos, de Cassandra Clare. Eu li o Nacional. Nacional foi. Ai, ele não tá por aqui, mas eu li da Ali Munhoz, Feita de Causa e Estrelas. O último nacional que eu li. Joia. E vem novidade nesse ano ainda? Várias novidades. Tem antologia chegando, que tem conto meu. Se Deus quiser, segundo semestre, tem meu livro solo também. Vamos tentar fazer livro solo esse ano de novo. Esse ano sai. Se tiver, eu volto aqui para contar, mas Isso! segundo semestre é para ter livro solo, um livro de fantasia. É uma fantasia, mas é uma fantasia LGBTQ. Mas não, né? É uma fantasia e é uma fantasia LGBTQ. É uma fantasia com representatividade. A gente vai estar trabalhando um pouco com essa questão. Mas, além de estar, né, na representatividade, ela também é uma fantasia que também tem o seu dedinho aí de psicologia, porque o final do livro é surpreendentemente surpreendente. E eu não vou contar, não vou dar spoiler, óbvio, até porque não está pronto. Mas é um final, assim, que com certeza vocês não vão esperar. Pronto, ok. Então, Eric, agora eu quero que você deixe um recado para quem assiste esse vídeo, para os leitores, para as pessoas que não gostam tanto de ler, para um incentivo, enfim. Deixe uma mensagem bem bonita para a gente. Bom, eu vou dizer enquanto profissional do livro, né, e vou dizer enquanto psicólogo. Gente, ler não é só uma ferramenta para que você possa usar de passatempo. Também é um passatempo, né? Mas a leitura, ela envolve aprendizado, ela envolve construção, ela envolve toda uma formação de sujeito que às vezes não tem outra forma de existir, né? Mas quando você fala de leitura, às vezes você está falando, estou falando de livros profissionais, estou falando de livros que possam te alavancar na sua profissão, por exemplo, mas também estou falando de livro de contos, de livro de história, de tudo mais, né? A gente sempre tem um bordão na psicologia, pelo menos na vertente em que eu trabalho, de que sempre que puder, faça a leitura de um conto, de uma fábula, de uma lenda, de uma história, de um clássico, né, de um clássico antigo ou de uma história nova. Busque também um pouco de mitologia. Por quê? Porque toda nessa construção, e eu vou falar para vocês, gente, eu terminei a formação de psicologia e agora estou num outro curso onde a gente está estudando mitologia. E é uma construção extremamente significativa você fazer uma releitura dos mitos e das lendas, das mitologias de uma outra forma. Escrever é isso, né? É você poder ressignificar coisas da sua vida, né? Eu falo que às vezes os textos são marcantes porque 80% da minha produção se trata de elaboração de questões relacionadas a vivências, né? Sejam vivências minhas, sejam vivências de outras pessoas. A maioria é vivência minha, óbvio, né? Porque a gente não tem... A gente vai falar da nossa vida também enquanto escritor, né? E acho que isso que também é importante. Então, o escrever é isso, né? É você poder ressignificar o mundo através do seu olhar. E a leitura é você poder descobrir um universo de possibilidades de existência no mundo através do olhar de outras pessoas. Então, aventurem-se na leitura e aventurem-se na escrita. Bacana, Eric. Eric, eu quero te agradecer por essa entrevista, por essa oportunidade da gente te conhecer melhor. Muito obrigado mesmo. E deixo aqui o meu grande abraço. E quando você for lançar o livro, você me avisa que a gente vai fazer uma entrevista específica sobre o seu livro.
Com certeza, a gente faz sim. Eu agradeço você o convite de nós estarmos aqui para conversar, foi muito gostoso. Gente, estou por aqui, precisando me chama, me gritem. E agradeço demais o convite, um abraço muito gostoso. E a hora que for sair o livro, eu te grito e a gente volta aqui para conversar. Joia, joia. Bom, então você que está nos assistindo, eu peço, segue lá no meu canal, curte, coloca o coração, joinha. Eu não sei falar essas coisas direito, vocês sabem disso, né? Mas então vocês me sigam, por favor, sigam nas redes sociais, Eliakim Batista, entra no blog Vida de Escritor, conheça meu trabalho e também conheça meu livro Eu Sou Ianca. Bom, até o próximo vídeo, fico por aqui dessa vez, e um carinho e um abraço literário como sempre. Tchau, tchau. O canal, curte, coloca o coração, joinha. Eu não sei falar essas coisas direito, vocês sabem disso, né? Mas então vocês me sigam, por favor, sigam nas redes sociais, Eliakim Batista, entra no blog Vida de Escritor, conheça meu trabalho e também conheça meu livro Eu Sou Ianca. Bom, até o próximo vídeo, fico por aqui. Bom, então você que está nos assistindo, eu peço, segue lá no meu canal, curte, coloca o coração, joinha. Eu não sei falar essas coisas direito, vocês sabem disso, né? Mas então vocês me sigam, por favor, sigam nas redes sociais, Eliakim Batista, entra no blog Vida de Escritor, conheça meu trabalho e também conheça meu livro Eu Sou Ianca. Bom, até o próximo vídeo, fico por aqui dessa vez, e um carinho e um abraço literário como sempre. Tchau, tchau.